Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube, começando mais uma maratona de entrevistas hoje. É uma conversa cativa, né, com meu querido amigo Vinícius Carvalho, sempre bom ouvi-lo. Vinícius, saudações, querido, tudo bem contigo? Tudo ótimo, melhor agora que a gente está conversando de novo. Uma pena que não Sempre. deu uma pena que não deu ontem, né? Mas na verdade os ocorridos dessa semana foram tão pesados que não era nem era para a gente estar conversando desde domingo sem parar. Sem parar, né? Tem de fazer uma edição especial, né? É. Então, ontem você tem muito, você está em pleno mestrado, né? Você está fazendo disciplina ainda, querido Vinícius? Tô fazendo disciplina de teoria e metodologia, tô fazendo uma disciplina de política brasileira e ainda tem mais duas pela frente. Conta para o pessoal, só para atualizar aqui, porque o Vinícius é um pesquisador, ele trabalha com história do tempo presente na Universidade Estadual de Santa Catarina, só para o pessoal saber com o que você trabalha. Eu trabalho. A minha pesquisa, eu estudo mais ou menos o desenvolvimento do neoliberalismo e a implantação do neoliberalismo usando o Chile como exemplo, como primeiro laboratório. E como a imprensa brasileira, ela retratou isso aqui internamente. Qual era a ideia? O que a gente pesquisa? O que a gente visa compreender com essa pesquisa? O tipo de crítica que a imprensa brasileira fazia à ideia de Estado e como ela se encantou, entre aspas, com aquela nova modalidade, aquele novo modelo econômico que estava sendo implantado, por mais que ela falasse que defendia a liberdade de expressão e etc., que ali já foi em 73, enfim, por mais que ela falasse que defendesse liberdade de expressão, direitos humanos, e, enfim, como ela defendeu ainda assim o governo Pinochet, ou seja, o carro-chefe para ela era a economia. Se o governo estava matando, torturando, etc., azar, entendeu? E isso é o que eu vi, o que eu estou pesquisando, o que eu viso, onde eu viso chegar, né, mais ou menos. Pegar a história é pelo Chile mesmo que você vai, mas aí você passa pelo Brasil, Argentina, Venezuela, você comenta alguma coisa sobre esses países, não? Não, eu não comento porque senão ia ter que ampliar muito o trabalho. Amplia demais, né? Tem que Não teria fechar, mais, né? eu não teria Quem- fonte, talvez, para isso, eu não teria fôlego. Até poderia ter se fosse um trabalho de doutorado, mas Aham. eu acho que às vezes vale mais a pena pegar um laboratório menor, por exemplo, para poder assim, fazer um trabalho efetivo, mostrar para a banca e mostrar para a população, de certa Espera forma. só um pouquinho, Vinícius. Deu um problema na sua captação do som aí, fez um barulhão. Você está usando o microfone externo ou do notebook? É do notebook mesmo. Acho que você mexeu em alguma coisa aí que... Pode Aí, ter tá sido. fazendo um barulho agora. Eu não estou ouvindo daqui. Você não está ouvindo, mas a gente está aqui. Deixa eu Parece ver. parece que o microfone tá passando, assim, sei lá, tá passando um trator em cima dele. Deixa eu ver aqui. E ficou baixa a sua voz. Deixa eu tentar colocar o fone de ouvido aqui no microfone. Pode ser que melhore. Acho que melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Vamos fazer assim. Deu algum crepe aí, depois você tem de ver o microfone do seu Note. Depois eu vejo aqui o que foi. Então tá bom. Querido Vinícius Carvalho, eu quero começar com uma pergunta. Vamos falar, né? Enfim, a sua pesquisa é uma referência, assim, também em função. Eu estava lembrando, quando você estava falando aí, que hoje o filósofo, ex-ministro Renato Giannini, ele publicou um post no Facebook sobre o Glenn Greenwald, sobre tudo que está acontecendo, os vazamentos, sobre a estratégia do Glenn, etc., que é inteligente, que é brilhante, na opinião dele, mas no momento ele fala ali, né? Chamar o Paulo Guedes de liberal é uma grande burrice, né? E chamar o Bolsonaro de direita é burrice. Ele fala: direita é a Angela Merkel, liberal é a Economist. Quer dizer, Bolsonaro é extrema direita, né? E Paulo Guedes também é o ultraliberalismo, né? O que você acha? Assim, só para a gente dar uma esquentada aqui com o assunto do liberalismo que você estuda com vistas ao Brasil. Então, essa é uma pergunta muito pertinente, porque assim, nós usamos alguns aportes teóricos assim, para realizar a pesquisa. Não é simplesmente você chegar e começar a escrever, porque como é uma ciência humana, você tem que desenvolver uma metodologia. Por isso que eu fico muito irritado quando eu vejo essas críticas dessa direita chucra aí ao, a história, a academia em si, porque ninguém ali está tirando trabalho só da cabeça. A gente tem um método para escrever. Não tem charlatanismo, entendeu? Então, assim, em relação ao liberalismo, eu acho que sim, o Bolsonaro é de extrema direita,
chamar ele de direita. Ou já vi gente chamando o Bolsonaro de centro-direita. Isso é uma insanidade. Nem ele se coloca dessa forma. Agora, e o Paulo Guedes, pode chamar ele de ultraliberal dentro da perspectiva neoliberal, porque uma das coisas que a gente pesquisa sobre o neoliberalismo é justamente que o neoliberalismo ele é reacionário, entendeu? O neoliberalismo, o primeiro laboratório dele foi no Chile. Ele foi gestado, óbvio, existiam alguns escritos que falavam a respeito dele, anteriores, já do Friedman, do Mises, etc. Mas ele foi gestado na escola de Chicago e implantado no Chile como primeiro laboratório. E ele foi o ultra-reacionário, ele foi de extrema-direita. Para você aplicar o neoliberalismo, existia uma coisa chamada doutrina de choque, que a Naomi Klein, uma intelectual canadense, estuda e eu também uso como fonte, como base. Para você gestar, para você implantar o neoliberalismo, foi necessário usar uma extrema violência para deixar o povo atordoado. Isso foi uma tática pensada, não foi uma coisa que assim, vamos começar a reprimir. Não, a gente vai reprimir, mesmo antes que eles reajam. Vamos reprimir porque é assim que o governo assim que a gente vai conseguir implantar esse tipo de enfim, de regime, né? De categoria política, econômica, de regime. Agora, o Paulo Guedes, ele é filho disso. E chamar o Paulo Guedes de liberal ou só de ultraliberal, eu acho que o Paulo Guedes também ele é a cara da extrema-direita, mas da extrema-direita financeira. Ou seja, resumindo, o Paulo Guedes ele é o neoliberalismo dos anos 70, o que sempre foi. Pois é, o mais desalmado e o mais desarvorado e autoritário. O Paulo Nogueira Batista, economista brasileiro que foi vice-presidente dos BRICS, me disse que o Paulo Guedes não pode ser taxado nem de Chicago Boys, porque os Chicago Boys são dos anos 80, o Paulo Guedes é dos 70 ainda, e ele não evoluiu, né? Ele não saiu daquele lugar, enfim, mais rudimentar, digamos assim, dos conceitos econômicos. Ô, Vinícius, eu coloquei, o pessoal está chegando forte aqui para acompanhar a gente no canal do Conde. Saudações a todos. Muitas mensagens aqui. A Jennifer Carlos dizendo que o general Vilas Boas foi ao Twitter ameaçando o STF hoje. Eu ainda não vi esse tweet. Depois eu quero ver. Carlos Eduardo Nascimento de Moura, Nascimento Moura. Boa tarde, Conde Margarete de Bom Jesus, do Itabopoana, Rio de Janeiro, ligada no seu canal para aprender cada vez mais. Vamos aprender hoje com o Vinícius Carvalho. Depois eu volto a ler um pouco mais aqui os chats. Vinícius, Brasil, o nome que eu coloquei para o nosso papo aqui, o título é Verdade Começa a Vir à Tona. Acho que o Lula acabou de dizer que a verdade fica doente, mas não morre nunca. A gente está num momento, na minha opinião, absolutamente inédito da nossa história, com um jornalista americano radicado aqui no Brasil, mas com muita história também no exterior, que é o Glenn Greenwald e o The Intercept Brasil, com um momento único que a imprensa brasileira mal consegue codificar. Eu queria que você desse a sua leitura desse momento que a gente está vivendo e do conteúdo que foi divulgado até aqui pelo The Intercept. Eu acho que primeiro eu tinha muita curiosidade de saber quem foi que vazou isso. Pela nota que a Telegram mandou hoje, deram a entender, não dá para saber, né? Deram a entender que não invadiram o sistema da Telegram. Se isso aconteceu, foi vazamento interno. Se foi vazamento interno, tem um traidor na Lava Jato. Um traidor não, um traidor do bem, né? Porque, teoricamente, esse cara estaria do lado da democracia. Mas é interessante pensar o vazamento, é interessante pensar que a tática do Glenn Greenwald foi mais ou menos a mesma com o Snowden. Eles juntaram um grande arquivo, uma série de fontes incontestáveis, espalharam as fontes pelo mundo, se encontraram em hotéis em Hong Kong para poder pensar o que fazer, como divulgar, o risco que eles corriam e etc. Agora, e na hora certa, jogaram no ventilador. Se o que o Luciano, eu acho, Demori, enfim, que trabalha lá no The Intercept, é jornalista, se o que o Leandro está dizendo é verdade, que aquilo é só 1%, isso aí tem o potencial de derrubar a República. Porque imagina se, os caras. Ele falou que isso chega na PGR. Se isso chega na PGR, deve passar por segunda instância, por terceira instância, deve passar.
No STF, cara, eu não quero nem fazer conjectura aqui para não tomar processo, mas eu já até imagino um ministro que deva estar envolvido nisso. Aquele mais liberalzão, o garotão bonitão, eu não estou falando do surfista, guitarrista, não, do Fux, o outro do Rio de Janeiro. Ia ser maravilhoso ver aquele cara envolvido em Tramóia, porque aquele cara ele tem um ar de superioridade moral tão grande, e ele é um dos maiores fiadores da Lava Jato, é ele, né? Agora, o que eu queria aqui fazer uma ode à coragem do Glenn, né? Porque o cara saiu dos Estados Unidos praticamente ameaçado, conseguiu botar o Snowden na Rússia exilado, e agora está no Brasil, aprendeu a falar português, é um cidadão LGBT, o que no nosso país já é arriscadíssimo, casado com um deputado federal que é super combativo, pai de 2 meninos adotados, e o cara encara essa bronca no país das milícias e morando no Rio de Janeiro. E morando no Rio de Janeiro. É sensacional. Quer dizer, tem que fazer uma camisa agora, viu, Vinícius? Como aquela que lute como uma mulher, lute como uma menina, lute como um gay. Quer dizer, o Glenn Greenwald está dando um exemplo, porque só um cara na posição dele, justamente, que tem tanta energia para realmente se colocar e afrontar. Ele não está só, a meu ver, vou devolver para você imediatamente aqui, porque eu quero que você conclua. Ele não está só afrontando o sistema, a Lava Jato, o Poder Judiciário Brasileiro, o Ministério Público, mas a Rede Globo também. Ele já mandou recado para a Rede Globo, você viu no Twitter? Exatamente. Isso é um fator interessante que eu queria entrar também, porque ele deixou a imprensa brasileira atordoada. Porque o que parece que o sentimento é que tem uma dor de cotovelo por um lado da imprensa, porque todo mundo queria poder dar esse furo, mas ao mesmo tempo, vamos ser sinceros, se isso cai na mão da grande mídia, da brasileira, eles iam manipular tudo, iam esconder, iam usar isso ao bel prazer das reformas. Excelente que ele está fazendo isso, e detalhe, tá jogando a conta gotas. O Moro não deve estar dormindo, cara, ele deve estar assim, meu Deus, o que vem amanhã? O que vem amanhã? E aí eu não tenho a grandeza de espírito que o Glenn Greenwald tinha. Você sabe que eu gosto um pouco de um barraco, de uma baixaria. Às vezes é importante para dar o tom da. Eu sei, eu também gosto. Ele falou que ali tem papos íntimos, picantes, que ele não ia manter isso. E eles fizeram isso com a dona Marisa, com a família do Lula. A primeira coisa que ia fazer é jogar baixaria. Depois que jogasse a baixaria, é que eu vim com um dado técnico, entendeu? Porque eu queria saber o que tem ali, cara. Vamos fazer a hashtag assim, mostra a baixaria, Glenn. Mostra a baixaria. Vamos fazer um barraco, cara. Vamos ver a baixaria. Imagina, né? Esses caras, eles são ultra religiosos, eles falam de moral. Tem o imbecil lá, o de bochechinha rosadinha lá, o linguição lá, o Tala Mongol. Ou ele faz jejum, bota silício na perna, reza de joelho. Deve ter 5 alianças, uma em cada dedo da mão. Imagina esses caras falando, Imagina a intimidade deles. Não, você tem toda a razão. E eu concordo com você, que hoje, deixa eu só contextualizar aqui para o nosso público, né? Do que o Vinícius Carvalho está falando? A equipe do The Intercept, aliás, deixa eu ler aqui o nome de todos os editores do The Intercept, que a gente nunca fala, só fala do Glenn, mas tem mais gente aqui, eu sempre esqueço de dizer, acho que o dia hoje é importante, né? Rafael Moro Martins, tem um Moro aqui na equipe, né? Rafael Moro Martins, Alexandre de Santi e Glenn Greenwald, que assinam esse primeiro lote, né? Que não dá nem 1%, muito menos de 1% do que eles têm em mãos. Vinícius está dizendo aqui que o Glenn tweetou e disse isso, né? Falou, olha, as mensagens picantes, né? Os detalhes sórdidos, a gente não vai publicar, porque a gente está fazendo jornalismo para mostrar o que interessa, o que eles falaram com relação ao processo do Lula e às outras coisas da Lava Jato. O filósofo Renato Giannini publicou um post hoje também e diz que essa declaração do Glenn, de dizer que não vai publicar os detalhes picantes e a intimidade, coloca o Glenn Greenwald num patamar mais elevado, né? Porque, enfim, ele já se antecipa, digamos assim, né? Evidentemente, a gente tem o direito à nossa catarse, até a curiosidade e tudo mais, até porque a intimidade desses caras deve ser uma coisa, assim, muito, muito grotesca, realmente. Mas, diante de tudo isso,
é uma condução, Vinícius, e aí eu quero que você fale sobre isso, sobre jornalismo, né? Eu estou com uma ideia fixa na cabeça, querido. Quero que você me diga isso. Eu acho que o Brasil nunca conheceu o jornalismo de verdade. Está conhecendo agora. Porque você já pensou século XX todo com Globo, Folha Estadão, Folha da Manhã, Diários Associados? A gente nunca teve parâmetro do que é a produção jornalística. Você concorda com isso? Eu concordo. Nós tivemos excelentes jornalistas, por exemplo. Leandro Fortes é um cara que eu sou ídolo dele, assim. Um dos cinco maiores brasileiros vivos, eu sempre faço essa brincadeira. Mas, de fato, eu acho que, independente de termos grandes jornalistas até hoje, acho que a redação ela tolhe muito. Eu acho que aqui no Brasil tem um processo de autocensura, que talvez não exista em outros países. Se a gente for pegar o caso Watergate, mais ou menos, no The Washington Post, isso nunca ocorreria no Brasil. Um jornal brasileiro nunca daria um furo daqueles caso a gente tivesse um Nixon como presidente. Se tivesse um Lula como presidente, eles dariam. Estou nem aí. Porque a nossa imprensa ela tem um lado. Ela é de direita. Porque pela história, o Watergate, os dois jornalistas, né, eles puderam trabalhar com liberdade. O editor não ficou tolhendo os caminhos dele, falou, não, vai lá e investiga, né? Não, e foi dali que surgiu a tática de investigação jornalística Follow the Money. Isso é mais ou menos uma questão que eu também tento. Eu não trabalho com isso diretamente na minha dissertação, mas que eu tento compreender para você poder compreender o que era a imprensa nos anos 70, entende? Agora, em relação ao jornalismo praticado pelo Greenwald, assim, e foi uma coisa paciente, foi uma coisa construída, são 2 anos de investigação, entendeu? E ele correndo risco, com certeza. Agora, também o amadorismo o amadorismo ridículo desses procuradores, os caras trocando, os caras falando coisas, os caras cometendo crime. O que eles cometeram é crime, é bandidagem. Não tem diferença deles para a milícia. Os caras trocando mensagenzinha em Telegram, cara. Ô Vinícius, sabe a impressão que dá? É que eles, assim, se sentiam tão protegidos pelo sistema, pela Globo. Você imagina o que tem ali? Eu vou ler a mensagem do Glenn, vou te devolver a mensagem do Glenn no Twitter, né? Ele diz assim: a Globo é sócia, agente e aliada de Moro na Lava Jato. Seus porta-vozes e não jornalistas que reportem sobre eles com alguma independência. É exatamente assim que Moro, Deltan e a Força Tarefa veem a Globo. Então, não esperem nada além de propaganda. Olha que jornalista, nem do jornalismo independente brasileiro, já disse alguma coisa tão diretamente à Rede Globo, e evidentemente ele diz porque ele sabe o que ele tem em mãos. Fala pra gente, Vinícius. Ele sabe o que ele tem em mãos, e outra coisa, de certa forma, a Globo hoje, o departamento, principalmente o departamento artístico, essa turma alegre e colorida da Zona Sul do Rio, que é da Multishow, enfim, que fica fazendo as suas cirandas lá na Praça São Salvador. Essa turma gosta de dar porrada no Bolsonaro. E, ok, dá mesmo, morro de rico Marcela Diné, essa galera. Que é legal mesmo, é bom que isso descambe para o lado cultural. Mas, por outro lado, a gente vê que eles são anti-Bolsonaro até que ponto? Entende? Porque o Sérgio Moro, o Dallagnol e a Lava Jato, os fiadores deles de fato foram a Rede Globo. A Rede Globo deu o tom das manifestações, ela chamou a gente pra rua. Entende? Então agora ela quer ficar se pagando de indignada, não indignada contra o Moro, mas indignada quando o Bolsonaro dá alguma declaração estapafúrdia. Bolsonaro ameaça, xinga jornalista da Globo, humilha a Miriam Leitão, e eles não fazem nada. Eles são uma imprensa covarde, uma imprensa que só pensa em dinheiro, entendeu? Se eles estivessem preocupados com algum rigor jornalístico, ético, moral, a liberdade de imprensa, eles já estavam descascando. Quando o Bolsonaro levantasse a voz a primeira vez para os jornalistas da Globo, eram para eles caírem em cima. Mas eles só faziam isso com o Lula, que nem levantava a voz para jornalista. Entende? Agora, em relação ao Greenwald, eu imagino o que esse cara deva ter para ele poder estar falando isso da Rede Globo. E agora, é uma situação que fritou o Sérgio Moro, mas foi maravilhoso que isso acontecesse, porque o Sérgio Moro, de certa forma, para mim é a figura mais odienta desse governo, disparado, ele representa tudo de ruim. O Bolsonaro tem inteligência sei lá, de uma ameba. O Moro não é tão mais inteligente, só que o Moro encarna aquela classe média brasileira emergente e de extrema direita. Que gosta de falar que tem mestrado em Harvard, né? Que gosta de falar que estudou em Harvard, etc. E estudou, enfim, a gente sabe como é que esses caras estudaram. Eu não sei nem como é que esses caras passaram num concurso, imagina estudar em Harvard. Agora,
Enfim, que também deveria ter uma auditoria no concurso que ele passou, porque um cara que não sabe escrever, passar no concurso para juiz federal, tem alguma coisa errada aí, né? Agora, em relação ao ataque, não ataque, ao que o Greenwald falou da Rede Globo, ele deve estar deixando o jornalismo brasileiro, assim, de cabelo em pé. Deve ter muito jornalista brasileiro envolvido com a arapongagem que deve estar com tanto medo do que vai vir à tona por parte do Greenwald, quanto o governo Bolsonaro. O Bolsonaro não deu uma declaração. Ele soltou. E ele desapareceu do noticiário também. Ele desapareceu. A reforma da Previdência, toda aquela zoeira que ele gosta de fazer, desapareceu. Isso é impactante, cara. O momento é muito diferente, mano. Diga lá. É muito diferente. O governo tá na quina, tá na lona, assim. E, cara, em 6 meses de governo. E você tinha comentado ali que o Vilas Boas fez uma ameaça, né? O Vilas Boas. Na verdade, eu li o comentário de uma internauta aqui, mas eu não vi ainda, mas não duvido que ele tenha feito essa ameaça, meu. Tem de ver qual é que é. Enquanto você vai falando, eu vou entrar no Twitter aqui para tentar localizar. Diga lá. Ele fez ameaça já. Você viu a ameaça? Eu não vi. O que ele falou? Ele falou que não pode se atacar a Lava Jato, que ninguém vai atacar a Lava Jato, vai botar a Lava Jato, enfim, em risco, etc. A gente sabe que quando que geralmente ele faz isso. Ele ameaçou o STF quando foram julgar o habeas corpus, não. Foram julgar prisão em segunda instância. Isso. Ameaçou hoje de novo que o Gilmar Mendes tirou do limbo lá o julgamento do habeas corpus do Lula. Não sei se vai ser julgado hoje. Não sei se vai ser julgado hoje. Se for julgado hoje, quando acabar a live aqui, eu vou tentar pegar o primeiro carro para Curitiba para tomar cachaça com o velho. Mas eu não sei se vai ser hoje ou dia 25. Acho que está muito em cima, talvez seja dia 25, que ele falou. Agora, o Lula era para estar solto imediatamente. Eu também acho. Todo mundo acha, né? Era para trocar de lugar, era para ter uma roleta giratória lá na cela. Sai o Lula, entra o Moro, entendeu? Porque, assim, e ainda assim, essa lentidão, essa coisa assim, tá, o cara não tinha prova, ele tá admitindo ali que não tinha prova contra o Lula, e fica por isso mesmo, o cara continua preso. Tipo, isso é um absurdo, cara. É por isso que eu acho que a segunda turma, a informação que eu tenho até aqui é que a segunda turma já estava reunida às 9h45 da manhã para julgar esse habeas corpus impetrado pela defesa do Lula, que enfim, já faz um tempinho. Agora, se mudou alguma coisa de lá para cá, ou se eles vão, enfim, pedir vista de novo, não sei o que vai acontecer. Eu acho que o Gilmar Mendes deixou um sinal muito claro, porque o Gilmar Mendes também não é simpático a Lava Jato por N razões, que talvez não as mesmas que as nossas, mas o clima no STF, isso foi a Mônica Bergamo que publicou ontem, tarde da noite, eu estava fazendo a cobertura, o clima é muito... eles chamam, o Lewandowski e o Gilmar Mendes chamam as ligações, as mensagens de escândalo. Então, por aí você já vê como você nomeia aquilo lá, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui, Vinícius, dos internautas, né? Heloísa Cassiano dando boa tarde, saudações. Elizabeth Heloísa, obrigado, Conde, pelo seu convidado. Eu que agradeço sempre o Vinícius. José Assis, ele deu um soco do Mohan Daly em toda a imprensa golpista brasileira. Mohan Daly, o Glenn Greenwald, né? É um golpe de mestre, diria assim, né? Que ele fez com a imprensa brasileira, que é o que a imprensa brasileira sempre fazia. Ela dominava o tempo e o conteúdo daquilo que ia ser distribuído a conta-gotas nos governos Lula e Dilma, né? Agora mudou. O Janine Ribeiro disse que, ex-ministro da Educação, né? Ele disse que, pela primeira vez, a direita não tem a iniciativa, né? A iniciativa, isso é muito importante. Comenta pra gente, Vinícius. A direita não tem a iniciativa, mas, assim, ela tem um poder de... Ela ainda tem um poder de formação de narrativa, se a gente for parar para analisar. A gente não pode também, como é que eu vou dizer, achar que ela está completamente imobilizada nesse caso. Eu acho que a pegou de surpresa, mas, assim, para a direita também abandonar o Moro, jogar ele do barco não custa nada. Assim, a direita pensa em dinheiro, a direita pensa em economia. Quem pensa em outras coisas, em abstrações, somos nós que somos de esquerda. Mas ela ficou atordoada. E, de fato,
O que aconteceu nesse caso, o que eu tenho visto, que eu tento ver, analisar bastante esses grupos de WhatsApp muito populares, etc. É que a galera parece que, assim, a narrativa da direita de fake news está colando dentro do povão. Povão, assim, que fica ali no WhatsApp e não tá muito aí para as coisas. Que não tem tempo para ficar cotejando informação, né? Para ficar, exatamente. Tem para informação ruim para mandar pornografia, né? Mas, enfim. A galera parece que essa coisa de fake news está pegando. Agora, me parece que tem um fator novo, que é o fator surpresa. É aquela coisa meio que guerra de guerrilha do Vietnã. Assim, eles vão. Vai chegar um momento que eles vêm com um bombeiro e apagam o fogo. Não, isso é fake news, que não sei o quê, papapá. Mas agora, daqui a 3 dias sai mais uma bomba. E isso vai desgastando. Eu acho que. Eu acho que isso tem um potencial de derrubar o governo Bolsonaro, não só o Sérgio Moro, vou ser sincero. Óbvio que vai entrar depois, se vai entrar o Mourão ou não, mas eu acho que isso leva o Bolsonaro junto, de certa forma. Porque pega muito mal institucionalmente. Eu acho que todo mundo já sabia disso. Falar que o Sérgio Moro não negociava, não combinava sentença. Esse que eu acho que é até um elemento a mais, é muito complexa a situação, ela é ampla, né? Mas é uma das complexidades. Como todos nós, do segmento progressista, que defendemos Lula livre, já sabíamos disso, só que nós não víamos comprovados e concretizadas essas teses que nós tínhamos, de coadunação, quer dizer, de combinação entre Ministério Público e juízo, o que é proibido pela lei e pela Constituição. Então agora a gente viu isso comprovado. E aí eu queria dizer para você o seguinte, Vinícius, muitos de nós aqui do segmento progressista jamais esperaríamos que um dia pudesse ser divulgada nesse nível massivo as conversas do Moro com o Dallagnol e com toda a Lava Jato. Exatamente. Esse é um dado, acho que é histórico, que é importante, e é um pouco pé quente do Lula. Quer dizer, o Lula é pé quente. Isso significa a intimidade que ele tem com a própria história, né? Que a verdade prevalece, ela vem à tona. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, que tem um pessoal aqui comentando isso aqui no chat, que você viu aí o relatório do Telegram, e discute-se agora se foi hackeamento, se foi alguém do grupo, mas eu fico pensando assim, o material é tão vasto que eu não saberia dizer. O que você leu sobre isso, querido? Eu li mais ou menos assim a nota do Telegram e li que o próprio Greenwald falou que não tem a ver com o hackeamento dessa semana, até porque é muita coisa para ser hackeamento dessa semana, e que ele está dando a cara a tapa, ele está correndo risco, inclusive, em falar que ele grampeou entre aspas, os caras há 2 anos. Pela forma, pelo grau de complexidade, pelo tamanho do arquivo, que ele falou que acho que é maior que o Wikileaks inteiro, praticamente. Não sei onde foi que eu li isso, mas enfim. Eu acho que isso tem cara de vazamento interno. Isso tem cara. Porque é muito complicado. Porque se fosse um hackeamento simples, não iam conseguir estender, manter estendido durante muito tempo a invasão, entendeu? Uma hora cai, uma hora o sistema reconhece, uma hora a configuração, a criptografia muda. Isso tem cara de coisa interna. Agora, se for coisa interna, o que a gente tem que fazer é não conjecturar isso, até para proteger a pessoa que vazou, porque certamente essa pessoa é nossa aliada. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel agora como progressistas é manter. Nós devemos nos apegar às fontes que serão mostradas, porque senão a gente corre o risco de que aconteça o mesmo caso que aconteceu com a noiva do Lula, aí, a moça que ele está namorando, vai casar. A gente fez tanta festa em rede social, a gente fez tanta festa pela imprensa, olha como é que o Lula está namorando, está feliz, porque a gente fica feliz por ele. O que o Bolsonaro faz? Pega e transfere a mulher 600 quilômetros de distância do Lula, entende? Então, eu acho que se foi vazamento, mas eu acho que agora a gente tem que se apegar ao documento que está sendo vazado. Perfeitamente. Não vamos discutir a forma. A quem interessa discutir a forma? É o Moro e o Dallagnol. Tem de discutir o conteúdo que está ali. Inclusive, a manchete na Folha de São Paulo, nesse momento, o Gilmar Mendes dizendo assim:
provas ilícitas podem ser usadas para fins processuais, não tem problema nenhum. É jornalismo que nós estamos assistindo, né? Pela primeira vez, um vazamento gigantesco que não é contra a esquerda, né? Que não é contra o segmento progressista e que tem um cérebro por trás, que é o Glenn e que é a equipe do The Intercept. Eu vou ler mais alguns comentários dos nossos internautas aqui. Nelson Muniz dizendo: Gessé Souza comenta sobre o sul do país numa live sobre o apoio racional ao Bolsonaro. Ele fala em lixo branco da classe média baixa. Muito obrigado, Nelson Muniz. Vou procurar essa questão do sul aí do Gessé Souza, que é um grande sociólogo, uma grande cabeça aí que ajuda a entender o Brasil contemporâneo. Deixa eu ver aqui. Lula é namorado de toda a nação. Luiz Fernando Dinando dizendo aqui. Deixa eu ver mais alguns comentários. Vinícius Carvalho. Você é amigo do Fabiano Leitão, né? Sou. Aliás, foi o Fabiano Leitão que me passou seu contato e tal, né? Você é convidado dele. A gente se conheceu graças ao Vasco da Gama, né? Nós dois somos torcedores do Vasco, a gente se conheceu num churrasco da nossa torcida, da minha torcida organizada, Vasco Comunistas, lá no Rio. Que beleza. Aí ele foi lá junto com o Rodrigo Pilha, tocou lá, tocamos o hino do Vasco, tocamos Internacional, ele lá com o trompete dele, tocamos olê, 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 lulá, lulá, fizemos lulá, foi uma festa danada. E ali a gente criou uma relação de amizade, um vínculo, né? Eu estou dizendo isso porque eu acabei de conversar com o Leitão, não sei se você viu, fiz uma entrevista com ele, e o Fabiano é um grande observador também da cena, né? Ele é um cara que vive ali nos nichos também digitais e tudo mais, ele saca muita coisa. E ele está sentindo, ele está dizendo, ele disse que em Brasília, os cartazes da greve geral, hoje ele postou coisas assim que estavam lá colocadas em Brasília, em faixas e viadutos: Moro bandido, Moro na cadeia, Dallagnol bandido, prisão, a hashtag ganhou o mundo, né? Farsa jato e tudo mais, quer dizer, muito forte. Ele diz que tempos atrás, os fascistas, os eleitores do Bolsonaro, esse pessoal aí mal amado, que infelizmente ganhou destaque no Brasil nos últimos anos, eles iam lá e arrancavam, e agora eles não estão arrancando mais. Você acha que mudou realmente até esse aspecto, e isso tem a ver com o timing da divulgação de todo esse material aí pelo Glenn Greenwald? Eu acho que existe um percentual de bolsominion, por assim dizer, pela direita nativa, que vai continuar com o Bolsonaro, assim, independente de qualquer coisa. Bolsonaro pode entrar na escola atirando e vão continuar defendendo o Bolsonaro. Até cair, né? Vai cair junto, né? Vai junto. E vão arrumar outro igual ou pior. Apesar que pior, meu Deus do céu, eu vou morar em outro país, cara. Não em outro país, porque eu sou cucarate, eu não tenho como entrar no primeiro mundo, mas vou morar em outro país aqui vizinho, Bolíviazinho, tá bom pra mim. Agora, no caso, eu acho que é um termômetro, de certa forma, porque, assim, se o Bolsonaro tivesse conseguido governar, se ele fosse uma direita, como é que eu vou dizer? Uma direita ruim, perversa, mas... Tipo a do Fernando Henrique, né? Tipo a do Fernando Henrique. Tipo a do Fernando Henrique. Tipo, a demonstrar esse trabalho, entendeu? Eu acho que talvez não tivesse tão ruim a situação, mas o Bolsonaro é tão boçal que uma parte da classe média, que talvez não seja bolsonarista orgânica, já perde aquela coisa de defender, entendeu? Já perde aquele ímpeto, o ímpeto natural de defesa. Agora, o que me parece que está acontecendo também, ô Conde, é que a direita, eu acho que essa direita brasileira, ela nunca se preocupou com moralidade. Ela sequestrou o termo moralidade, assim como ela sequestrou as cores, a bandeira brasileira. Mas eles se posicionavam, eles se colocavam como a hegemonia moral, a reserva moral do país. Isso está ruindo. Todo dia notícia de milícia. O tio da Michele Bolsonaro é miliciano lá em Brasília, grileiro. Filho dele envolvido com um funcionário fantasma, com laranjal. O Sérgio Moro fazendo isso, fazendo aquilo. Um monte de cara fazendo um monte de burrice, corte de verba de educação. Então, isso vai minando, de certa forma. Isso retira a reserva moral, a hegemonia moral que eles pensavam que tinham. Agora, em relação ao fato da notícia ter ganhado o mundo, do tweet ter virado o primeiro, o top trend topic mundial e etc., isso é importante. Não que eu goste muito de twittar, esse tipo de coisa. Nem Twitter eu tenho, mas assim, isso acaba sendo importante pelo seguinte: muito mais
por uma pressão psicológica interna deles, porque a gente tem que entender a psique dessa galera. Eles não estão nem aí de ficarem mal vistos no Brasil, porque aqui a elite brasileira ela se comporta como aristocracia, como um desdobramento da família real. Então eles não estão nem aí para o que acham deles ou não. Só que essa turma, eles têm um complexo de vira-latas tão grande que eles se preocupam com o que vão pensar deles em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. Quando o Dr. Moro for lá para a Universidade de Coimbra fazer o regabof dele lá, que já era para ele ter tomado uns tapas na orelha. Se eu tô fora do Brasil, eu dou um tapa na orelha dele. Aqui eu não posso dar, porque eu vou preso. Agora, se ele tá lá, e se eu for cidadão português, agora se ele começa a pegar mal, porque começa a pegar mal para ele, porque ele vai lá dar palestra, ele perde aquela coisa que ele tinha de não, tô lutando contra a corrupção. Que corrupção que ele tá lutando? Talvez nos Estados Unidos vá arrumar aquelas universidades lá obscuras que existem lá, ou então salas obscuras e cursos obscuros. O serviço de inteligência americana sempre vai reservar alguma coisinha para ele lá, né? Nos Estados Unidos, acho que ele vai continuar podendo ir ainda. Mas, assim, o Moro está se tornando persona não grata, que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode pisar na Argentina, não pode pisar no Nordeste, não pode pisar em Nova York, não pode pisar em nenhum lugar do mundo. O Moro também. O Moro está moído. Aí vamos tentar virar um pedaço dessa página, Vinícius, porque tudo isso, quer dizer, não tem mais volta, não tem mais salvação, não tem mais reconstrução de imagem do Sérgio Moro. A Globo não tem poder para reconstituir a imagem do Sérgio Moro. Se fosse só um vazamento assim, efêmero, uma coisa rápida, né, de um blog ou do próprio The Intercept, tudo bem, mas não é. A gente sabe que é justamente esse aspecto da continuidade dessa notícia, que não vai ter fim. Não vai ter fim até que se tenha consequências da sociedade toda brasileira. Com base nisso, você vislumbra que tipo de desdobramento para a cena do Brasil? Você acha que o STF, por exemplo, foi pressionado agora pelo Vilas Boas, mais uma vez, mas o Vilas Boas também, francamente, já perdeu também aquela aura de qualquer voz que pudesse significar. A gente não sabe. O que a gente sente concretamente, é que as Forças Armadas estão perplexas com o nível de indigência dessa criatura que foi alçada ao poder. Então, acho que o Vilas Boas, francamente, é café com leite. O Vilas Boas está com um pé na cova e o outro na casca de banana também. Então, não fala para... A ameaça dele só funciona com a esquerda, essa é a verdade. Agora, ali é briga de direita e direita. Então, assim, vai ganhar quem tem mais força. A teoria que usavam de que uma das teorias que utilizavam de que o lavajatismo, que o Bolsonaro se ancorava em alguns pilares, o fundamentalismo neopentecostal, o olavismo, o braço armado, que são as Forças Armadas, e o lavajatismo. O lavajatismo diziam que era aliado à CIA. A gente não pode afirmar isso para não ficar dando A gente sabe que mas a gente não pode sair afirmando isso, porque isso... Senão vão chamar a gente de teórico da conspiração. Mas isso parece que é um golpe nessa turma, entende? Agora, o desdobramento, eu sinceramente acho que... É imprevisível, né? Tudo que vai acontecer com o Brasil depois disso, realmente. Acho que a gente vai ver o Lula voltar a ser a voz, né, mais contundente. Vou dar um furo de reportagem agora. Eu não queria. Vou dar um furo de reportagem. Tem um amigo meu, que eu não posso citar o nome aqui, um grande amigo meu. Ele é assessor de um senador por Santa Catarina. Não vou nem falar qual senador para as pessoas não descobrirem quem é, as pessoas aqui de Santa Catarina que vão vincular logo a pessoa. Ele falou que ele, passando lá pelos corredores do Senado, o Renan Calheiros estava conversando com outra pessoa, e o Renan Calheiros falou: olha, do jeito que está, não tem como continuar. A gente tem que impor um semipresidencialismo urgentemente. Ou seja, eu acho que esse é um caminho plausível. O Bolsonaro vai continuar lá brincando, fazendo piada, decretando lei estapafúrdia, mas parece que vão tirar o pirulito da boca dele. Eu acho que isso é uma teoria muito plausível. Porque talvez, criando um semipresidencialismo, não cria aquela aura de golpe. Não, vamos derrubar o Bolsonaro, que isso vai botar a direita na rua de novo. Mas azar. Eu acho que quando a direita saísse para a rua, a gente tinha que sair em número maior do que eles e confrontar.
Mas, assim, eu acho que não vão querer fazer isso, vai ser abrupto, mas talvez vão criar uma espécie de chanceler, de primeiro-ministro no Brasil, não com esse nome, mas talvez o que eu acho que vai acontecer, a gente vai ver o aumento de poder, de concentração de poder na mão do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia é a figura fisiológica que representa a velha política, né? Que eles falam tanto de velha e nova política, mas é essa figura. O Rodrigo Maia se a gente for parar para analisar, é o que era o PMDB no governo Fernando Henrique nos anos 90, entendeu? E acho que as coisas vão cair no colo dele. Enquanto você estava falando aí, eu estava vendo aqui a home da Folha de São Paulo e a manchete, né? Maia afirma que blindará a Câmara de qualquer crise. Acho que isso deixa evidenciado que, enquanto Bolsonaros e Dallagnóis e Mouros vão se debatendo, o Maia vai amplificar e ampliar a sua influência política. Eu vou ler mais alguns comentários aqui. Nós estamos ao vivo pelo canal do Conde. Luiz Fernando Dinando dizendo isentão é uma praga. A direita brasileira é falsa moralista. Marisete Ferreira dizendo aqui, coraçõezinho chegando para nós dois. Daniela Santos, a justiça do homem, falha de Deus não. Temos aí, enfim, percepções até um pouco de clarividência da população, que as coisas começam a aparecer para todo mundo, né? Olha só, deixa eu ver mais algum comentário aqui. Vamos falar do HC de Lula. Segunda turma do STF já decidiu agora que vai para plenário. Lula continua preso. Acabou de ter uma decisão. Wilder Neto dizendo aqui. Eu não tenho condições de acompanhar aqui concretamente o que está acontecendo no STF. E aí eu queria trazer uma nova questão para você, Vinícius, que é o seguinte. Nós estamos aí na iminência do 14J, da greve geral sexta-feira. Tudo junto. Eu acho que essa é a semana mais importante do Brasil dos últimos 50 anos. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você acha que tem impacto na manifestação essa divulgação aí dos podres do Moro e do Dallagnol? Tem, com certeza. O que se via ontem, assim, que a gente não pôde fazer a live às 5 horas, porque eu tive que resolver alguns problemas lá no centro. Não um problema, enfim. Tocar alguns projetos. E o que se percebia, assim, eram pessoas comentando isso, sobre a greve de sexta-feira, pessoas que normalmente não comentariam. Eu acho que isso é um bom termômetro, porque quando parece que a coisa sai um pouco da bolha só da esquerda. Já tem gente perguntando, e aí, vai ter greve de ônibus ou não vai? Porque em todo o país, do mundo, assim, no mundo ocidental, no caso, que quando existem greves gerais, o fator de parar os transportes é o fator fundamental para ajudar na greve, né? E é uma coisa que já tem se ventilado aqui. Antes parecia que ia ser uma greve mais de serviço público e universidade, e agora parece que a coisa está tomando outro corpo. Eu acho que os ocorridos dessa semana vão ter impacto muito grande e podem aumentar muito a greve de sexta-feira, a greve geral, e não só aumentar, né? Vai depender se vai soltar outra bomba aí nessa semana. Perfeitamente, Vinícius Carvalho. Eu vou ler um trecho aqui da nota que a Dilma Rousseff publicou, dizendo que agora não se dá mais para esperar o Lula livre, quer dizer, libertar o Lula, porque tá claro que ele foi vítima de um complô, né, do maior dispositivo de lawfare que a literatura do direito jamais vai conhecer, né? E ela diz o seguinte: os diálogos revelados pela reportagem mostram que ele instruiu, orientou, aconselhou e até repreendeu os procuradores, exercendo domínio e influência sobre eles. Esta relação de proximidade e ascendência caracteriza uma conspiração e desqualifica as decisões tomadas ao longo do processo. Vinícius, por que a gente ainda tem alguma dúvida sobre as consequências que vão acontecer? Por que paira alguma dúvida? Assim, mas ele não vai acontecer nada com ele. Não, você acha que cabe isso? Eu não tenho, eu acho que dessa vez é impossível. Mas tem muita gente que é cético, né? Diz assim, não, isso aí não vai dar em nada. Você acha isso? Eu sou do time dos céticos, né? Tu acha que você é cético, mas é por isso mesmo que eu tô te perguntando. Eu acho, cara, porque eu acho que de certa forma é um acúmulo de decepção com o que vem acontecendo nesse país, assim. Então, porque assim, o correto gera para o Moro ter, assim, se ele tivesse alguma vergonha na cara, ele já tinha pedido exoneração do cargo, afastamento, enfim. Dallagnol é a mesma coisa, só que essa galera vê isso como uma forma de ficar rico. Tem um salário astronômico, salário de jogador de futebol, muitas vezes,
viaja dando palestra, cobra caro por palestra, e eles não querem largar a mamata, a boquinha, essa é a verdade. E me parece que eles se sentem legitimados para fazer o que fazem, e o que fizeram, principalmente. E, assim, de certa forma, quando a Rede Globo move minutos e dezenas de minutos no Fantástico no Jornal Nacional para passar pano para eles, é um recado, ó, vocês podem continuar fazendo isso. E a arrogância, a pedância deles, eles estão numa segurança, eu não sei como é que eles devem estar com medo de noite. Assim, cara, o que será que vão vazar amanhã? Mas a arrogância deles, o Moro, continua com aquela coisa de levantar e abandonar a entrevista. Ele fez isso em Manaus ontem, entendeu? Porque se dependesse da minha vontade, aconteceria. Eles seriam presos, afastados, etc. Agora, eu tô cético em relação a isso. Estou um pouco cético, sim. Porque já era para ter acontecido. Vazou aquilo domingo, a gente já está na terça-feira, já era para ontem ele ter dado uma declaração, o presidente ter dado uma declaração, eles vão empurrando com a barriga e vai ficando por isso mesmo. Agora, quando é um governo de centro-esquerda que está no poder, aí é terra arrasada, entendeu? No início do primeiro mandato da Dilma, não conseguiam segurar um ministro no cargo. Qualquer coisa, tapioca, derrubava um cara, entendeu? Então, tipo, é que me parece que quando é a direita que está no poder, tudo conflui para que eles continuem tendo poder hegemônico. Só fazer um comentário, porque muita gente entra num ceticismo, não o seu, que eu acho que você é um cético com argumentos, mas muitos céticos não têm argumentos. E aí fica complicado a gente tentar dialogar. Eu diria o seguinte, quer dizer, se o país é tão extravagante do ponto de vista do sufocamento da civilização, como é que o Lula foi eleito em 2002? Me explica. Por que deixaram o PT ficar 13 anos no governo e produzir uma revolução silenciosa e absolutamente inédita no Brasil? Então, nesse sentido, realmente, eu me considero, eu tento ler o cenário com as ferramentas que eu tenho, que são as ferramentas... tem de ter algum método, né? E a história, o meu método é o seguinte, a história tem um tempo diferente. É um tempo diferente. Quem imaginaria que todas essas informações do Moro e do Dallagnol viriam à tona um dia, né? E aí, como nós estamos muito traumatizados, né? Toda a sociedade brasileira está muito traumatizada, ainda fica aquela sensação de que isso não vai dar em nada. Só que agora a gente não está lidando com a nossa imprensa doméstica, né? Mas nós estamos lidando com uma imprensa diferente, com um jornalismo que sabe produzir, fazer a curadoria de um lote de informações sensíveis. Eu acho que é por isso que eu entendo, querido Vinícius e público aqui que está acompanhando a nossa entrevista aqui no canal do Conde, que nós teremos consequências em que o Moro já é um cadáver, o Dallagnol já é um cadáver, todos eles, a história já está assim, já está tudo prontinho. Nós só temos o que não é passível de previsibilidade justamente é o que vai acontecer no Brasil. O mais provável é que o Rodrigo Maia conduza o país para um novo processo, porque você viu que voltou a ser discutido a questão de anulação das eleições? Fortemente, sem brincadeira. Inclusive, o jornalista que você admira, que é um querido nosso, um dia, quem sabe, a gente coloca você em contato com ele, que é o Leandro Fortes, está dizendo nesse sentido. Quer dizer, para tudo, né? Eleições foram fraudadas, provas robustas, mundo todo sabendo, né? E eu acho que o ceticismo, em grande medida, do brasileiro vem, sabe de onde, Vinícius? Vem da imprensa tradicional. É justamente esse choque que nós estamos tendo agora, né? Folha, Estadão, Globo e os seus congêneres são aqueles entes, né? Aquelas entidades que produzem a paralisia mental do brasileiro, que diz assim, não, o Lula é o antídoto para isso. É o cara que incendeia tudo, né? E que peita todo o sistema e que chega ao governo e que governa e que sabe resistir aos assédios e é isso. E nós vivemos isso na pele também. Eu acho que a gente deveria também trazer essa experiência. Eu não acho essa experiência para o presente e saber que o Lula fala isso o tempo todo. Eu não sei porque as pessoas falam tanto Lula livre, todo mundo feliz assim, mas aí fica todo mundo assim, não vai dar em nada e tal. Eu acho que é uma contradição em termos assim. Diga lá, Vinícius Carvalho, para a gente encerrar esse papo. Quando, assim, não dá em nada que eu estou dizendo, não dá em nada para eles, criminalmente para o Moro, criminalmente para o Dallagnol e etc. Pode ser que eles não caiam, enfim. Mas eu acho que assim, é cada dia mais insustentável a soltura do Lula.
não tem mais como manter aquele cara preso. É uma cara de, assim, já tá, a cara de pau já foi tudo, né? Condenação, tudo foi cara de pau aí. O assassinato da Dona Marisa, porque foi assassinato. Vamos dar a coisa o nome que ela tem. Mas como é que vai continuar mantendo o cara preso? Porque, como a gente falou aqui anteriormente, a gente sabia já que o Moro e o Dallagnol poderiam combinar sentenças, mas a gente até achava que era orgânico, que era uma coisa ideológica. Eles queriam prender o Lula, mas não tinha esse grau de intimidade. Mas agora ficou provado, não tem como eles correrem, não, nós não combinamos sentença, eles combinaram tudo, entende? Então, de fato, a gente tem como ficar otimista, a gente está lidando com outras forças agora que a imprensa internacional entrou no jogo, muito mais séria que a nossa imprensa tradicional, infinitamente mais séria, é um tsunami de diferença de ética. Agora, em relação ao que vai acontecer, ao pessimismo ou não, o que eu acho é que não vai dar nada para eles, mas que pode ser que o Moro caia, pode ser que ainda assim seria muito pouco, né? Ele cair. Seria ótimo para você destruir a imagem dele, mas ainda assim seria pouco. Agora, em relação ao otimismo do Lula, dele ser solto, não. Lula é um antídoto mesmo para isso tudo. O cara tá dando entrevista com fogo nos olhos, entendeu? Bem parece que ele tem 70 e tantos anos de idade, 71, 72. E de fato ele inflama todo mundo. A minha vontade é de, quando o STF for votar isso novamente, lá para Curitiba, ficar lá com eles esperando ele sair. E eu acho que ele vai ser solto depois dessa. Isso, assim, conflui para isso. Mas, querido, pode concluir. Assim, em relação ao que vai pegar para essa turma toda, esse grande conglomerado da Lava Jato, eu não sei. Eu só acho que, assim, talvez a Lava Jato acabe agora mesmo, né? De fato, depois disso. Porque quem vai levar em consideração a nova fase da Operação Lava Jato? Tá, e aí? Perdeu, isso aí tira a moral dela. Estão escutando aqui. Eu faço uma metáfora assim sobre a situação política brasileira que com o Lula é revestida de muito afeto, né? Eu acho que assim, eu não gosto de dividir questões sobre pessimistas e otimistas. Primeira coisa, acho que a gente tem de ser pragmáticos nesse sentido e observar o que está acontecendo pelo viés que lhe cabe e pelas ferramentas que você tem para analisar a conjuntura, né? Se elas estão apodrecidas ou não é uma outra história, as ferramentas, né? Mas eu vejo assim como um casal, né? O amor acaba a relação, aí o cônjuge, né? O cônjuge fica traumatizado, né? E fica com medo de amar de novo, fica com medo de acreditar, não semioticamente idêntico, é a mesma coisa. O cara fica com medo de acreditar, né? Não vai acontecer nada, o Brasil é assim mesmo e tal, eu não vou amar de novo, né? Não quer sair, não quer comer uma pizza, não quer tomar um vinho de novo com a democracia e com a verdade, que é o que o Lula está dizendo que vai vir à tona aqui. Bom, com base nessa metáfora romântica, meu querido Vinícius Carvalho, eu quero dizer que uma hora a gente precisa fazer um hangout. Você, Fabiano Leitão, vou chamar o Leandro Fortes em sua homenagem e a gente faz o quarteto aqui para discutir conjuntura. Vamos fazer? Bora, vai ser maravilhoso. Pô, vai ser muito bom, cara. E outra vez com o Skylab também, né? Pois é, o Skylab, você vê, agora ele está em turnê e tal, e depois a gente vai voltar também, porque o Skylab dá até saudade dele, né? É uma figura fantástica. Esse hangout seria muito bom. Suas considerações aí finais, pode fechar o nosso hangout aqui, sempre com o seu brilhantismo. Muito bom sempre conversar com você. Eu sempre peço para as pessoas que acompanham a gente aqui para acompanhar o Vinícius no Facebook, porque ele tem textos assim absolutamente saborosos, politicamente incorretos, que vão na veia, né, dessa situação. É sempre bom, sempre oxigena muito, né, a nossa compreensão de Brasil. Lê o que você escreve, querido Vinícius Carvalho. Muito obrigado, Conde. Valeu pelas palavras e estou sempre acompanhando o teu trabalho aqui também. Inclusive, quando vazou a notícia, eu entrei na live e falei, caraca, já estou ouvindo a voz do Conde na minha mãe no celular, eu vou pegar aqui também vou pegar o notebook para ver o que está acontecendo, cara. E eu acho que o desfecho. Agradecer a todo mundo que assistiu, sempre. Vamos manter isso aqui semanalmente, que é muito bom a gente poder desopilar e também, de certa forma, é um diálogo que a gente tem com quem nos assiste, né? A gente pode expor um pouco o que a gente pensa, o que a gente compreende de Brasil ou não.
Mas, assim, o que eu espero disso tudo, para fechar aqui o que aconteceu essa semana, é que essa semana vai ser uma das semanas mais importantes dos últimos 50 anos, como você disse, mas também é uma das mais saborosas e engraçadas, né? Porque agora eu quero ver, cara, eu quero ver. Os caras devem estar apavorados, isso é maravilhoso para mim. O Lula deve estar com o sono dos justos, né? Deve estar dormindo bem, ele dorme bem, a gente sabe, né? Mas já pensou o Moro Dallagnol, né? Na hora que olha assim, o travesseiro tem de dormir, o que vai acontecer amanhã, meu Deus? Né? O que vão divulgar? Acabou a paz, né? Acabou. Devem estar dormindo com o joelho abraçado, chorando, ouvindo grunge, depressivos, assim. Mas é isso. Eu só penso tudo que eu tenho, sempre trago isso quando a gente bate papo. E não adianta, eu sempre acabo falando do Lula, cara. Eu sempre fecho falando do Lula. A minha preocupação com isso é com esse cara, entendeu? Porque o velhinho é muito importante, assim, pro Brasil, cara. O que esse cara fez no país, fez o povo andar de cabeça erguida, coisa que acho que nenhum outro presidente, falando de Getúlio, Vargas, etc., mas nenhum outro presidente fez isso. E, de certa forma, ele está preso por causa disso, porque ele tentou dar um pouco de dignidade para esse povo que ainda tem uma relação, muitas vezes, neo-escravista com a elite. Então, eu penso nele e que os acontecimentos da semana o ajudem a tirar logo dessa masmorra e ajuda a minar mais ainda o governo Bolsonaro, porque é isso, eu tô torcendo para o governo Bolsonaro dar errado mesmo. Até porque se desse certo, daria errado para todos nós, né? Um governo que só pretende tirar direitos, enfim, sufocar a população, arrochar o salário, né? Vinícius Carvalho, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui essa entrevista pelo canal do Conde. Daqui a pouco eu vou voltar aqui com mais uma entrevista, surpresa para vocês todos aí. E a gente vai conversando ao longo da semana, meu querido Vinícius Carvalho. Valeu, galera. Até a próxima. Até já já.